Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Quem aqui não adora a mão na roda, que é um assistente de código de IA, né? Eles prometem acelerar nosso trabalho, mas e o código que eles geram? Será que é bom mesmo? Hoje, a gente vai fundo para entender o que pesquisas recentes descobriram sobre essas ferramentas. A gente vai se basear em dois estudos, um que analisou mais de 82 mil conversas de devs com LLMs e outro que foi além da correção, investigando a eficiência energética do código. Vamos ver o que tem por trás do hype. Pois é, Clara. A gente vai dar aquela espiada debaixo do capô para ver o que está rolando de verdade. Nossa rota hoje vai passar por como a gente conversa com a IA, depois a gente olha a qualidade do código que ela entrega, o custo de energia disso tudo, que é algo que pouca gente pensa, e, claro, onde a experiência humana ainda é fundamental. Vamos começar pelo começo, as conversas. Então vamos lá. Começando pelo básico do básico. Como é que são essas interações? Aquele primeiro estudo que eu comentei, pois é, ele foi fuçar em mais de 82 mil conversas para entender exatamente essa dinâmica. E olha, a primeira coisa que eles descobriram já é de cair o queixo. As IAs falam e falam muito. Para cada token que um dev digita, e um token é tipo uma palavra ou um pedacinho de palavra, sabe? A IA devolve 14. É isso mesmo, uma proporção de 14 para 1. Ou seja, elas são bem, digamos, detalhistas nas respostas. Nossa, 14 para 1 é bastante. E sobre o que é tanto papo assim? Boa! Os dados mostram que o pessoal está usando principalmente para web design, que dá quase 10% das conversas. Logo em seguida, vem machine learning. Então já dá para ter uma ideia bem clara de onde a galera está mais se apoiando nessas ferramentas no dia a dia. Entendi. Então as conversas são longas, focadas nessas tarefas, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O código que a IA gera no final de todo esse papo, ele presta? É confiável? Então, a resposta é depende. E depende muito da linguagem. Se a gente pegar o Python, por exemplo, o problema número 1 é a convenção de nomenclatura. É impressionante. Mais de 83% dos códigos gerados tinham nomes de variáveis e funções fora do padrão. Sabe, aquelas boas práticas que a gente aprende? E com JavaScript, a coisa não melhora muito. O campeão de problemas aqui são as variáveis não definidas. Isso apareceu em mais de 75% dos códigos. Na prática, isso quer dizer que a maior parte do código que a IA gera simplesmente não vai rodar de primeira. Precisa de alguém lá para arrumar. Já em Java, o problema é outro, a documentação. Quase 76% do código vinha sem os comentários que deveriam estar lá. E a gente sabe como isso complica a vida na hora de dar manutenção, né? Então, o resumo da ópera até aqui é: a IA é rápida, sim, mas a qualidade, precisa de um olho humano bem atento por cima. Beleza? Então a gente já viu que o código pode vir com uns errinhos, mas tem uma outra camada aí que a gente quase nunca para pensar, que é o custo de energia. Porque um código que funciona não quer dizer que ele seja eficiente, né? Exatamente. E é aí que entra aquele segundo estudo. A pergunta que eles fizeram foi essa. Tá, a gente pegou o código da IA, corrigiu os erros. E agora? Ele gasta mais ou menos energia para rodar do que um código que uma pessoa escreveria do zero? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa falar de um conceito, o tal do Green Coding, ou programação verde. A ideia é bem simples, na verdade. É a prática de escrever código pensando em gastar o mínimo de energia possível. É otimizar não só para ser rápido, mas para ser sustentável. E é aqui que a coisa fica muito interessante, porque a resposta para qual é mais eficiente depende de onde você está rodando o código. Olha só que doido. Em servidores, o código escrito por humanos foi 16% mais econômico. Mas, num PC normal, desses de casa ou do trabalho, o código da IA ganhou, sendo 25% mais eficiente. Ou seja, não tem resposta fácil, o contexto muda tudo. Uau, que diferente isso do hardware. Mas então, se varia tanto, será que não dá pra gente dar um toque na IA, tipo chegar no prompt e falar: "Ô IA, escreve um código aí pra mim que seja econômico, por favor"? Será que funciona? Então, a resposta para a sua pergunta é um gigantesco depende. Depende do modelo da IA, depende de como você pede. Os pesquisadores testaram várias estratégias. Tem uma, por exemplo, chamada Chain of Thought, que é basicamente pedir para a IA pensar em voz alta, passo a passo. E o resultado? Como dá para ver aí, em alguns modelos funcionou que é uma beleza. Em outros, o código ficou pior do que antes. Então, só pedir não é garantia de nada. Ok, então o cenário é o seguinte. A qualidade do código da IA às vezes falha, a eficiência energética é uma montanha-russa e pedir para ela melhorar não é garantia. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, né?
Onde é que entra o especialista humano nessa história toda? E aqui, Clara, vem o número que para mim resume tudo. Os pesquisadores pegaram o melhor código que a IA conseguiu gerar e deram na mão de um especialista em green coding para ele otimizar. O resultado? O código do especialista ficou até 30% mais econômico. 30%. Isso mostra que a supervisão de um especialista não é só um detalhe, faz uma diferença brutal. Pois é, e não é mágica, né? São práticas que a gente conhece, mas que às vezes a IA esquece. Coisas como, sei lá, em vez de repetir uma conta várias vezes, você joga um resultado numa variável. Ou usar bibliotecas otimizadas como o NumPy para tarefas pesadas. São essas otimizações que um olho treinado pega e que a IA, por enquanto, ainda deixa escapar. Exato. Eu adorei a analogia que a pesquisa usa. Pensa na IA como aquele dev júnior super inteligente e absurdamente rápido, sabe? Cheio de energia. Só que às vezes ele é um pouco descuidado. Ele ainda precisa de um dev sênior ali do lado para revisar o trabalho, dar uns toques e garantir que o resultado final seja sólido, de qualidade e eficiente. No fim das contas, a lição que fica é essa. O assistente de IA é uma ferramenta incrível, fantástica. Mas é isso, uma ferramenta. Ela não substitui nosso pensamento crítico. O desafio real não é só aprender a usar a IA, mas aprender a questionar o que ela nos entrega, a duvidar, a melhorar. A ferramenta está na nossa mão, mas somos nós que temos que fazer as perguntas certas.